Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática resolvendo questões e vamos comigo acompanhar a leitura dessa questão. Assinale a alternativa que apresenta componentes internos básicos para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC. E a letra A coloca pendrive e CPU, a letra B memória RAM e pendrive, a letra C disco rígido, HD e teclado, e a letra D, teclado e mouse, e ainda a letra E, CPU e memória RAM. Pessoal, se a gente pegar o enunciado da questão, ele falava sobre componentes internos. Como é que a gente separa os componentes em um computador? A gente pode agrupar eles com duas categorias básicas de componentes internos que estão dentro do gabinete e os componentes externos que ficam fora do gabinete. Por exemplo, a letra A colocou pendrive, mas pendrive é tradicionalmente um dispositivo conectado numa porta USB externa. Portanto, pendrive é reconhecidamente um componente externo. Não é um componente interno, ele não está dentro do gabinete, ele é conectado, mas fica como sendo um componente externo. A CPU sim é um componente interno, porque CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador e realmente está dentro do gabinete. Então aqui o erro é pendrive na letra A. A letra B botou memória RAM e pendrive. O pendrive, como eu já disse, é componente externo, o que já deixa errado a questão. Mas a memória RAM, esta sim é um componente interno que fica dentro do gabinete. Mas o erro da letra B foi justamente ter citado o pendrive, porque esse é componente externo. A letra C colocou disco rígido HD, que de fato pode aparecer como componente interno dentro do gabinete, embora exista também disco rígido externo, mas só disco rígido HD a princípio é um componente interno, ele fica dentro do gabinete. E o teclado é externo, o que deixa errado a letra C. Então disco rígido até pode ser considerado interno, na maioria dos casos, mas teclado é um componente externo que fica fora do gabinete, portanto errado a letra C. A letra D colocou teclado e mouse. Nesse caso, os dois são componentes externos, tanto o teclado quanto o mouse são componentes que ficam fora do gabinete, portanto são considerados componentes externos. Já a letra E, tanto a CPU, que é a unidade central de processamento, que é o processador do computador, como também a memória RAM, que é a memória principal do computador, são tradicionalmente componentes internos, que ficam dentro do gabinete. Portanto, essa é a resposta, certo? A letra E. Mas vamos verificar então exatamente o que é um processador. Um processador é o cérebro do computador, é onde os dados são processados de forma centralizada. Por isso mesmo nós chamamos o processador de CPU, que é a unidade central de processamento, é o cérebro do computador. E ele é encaixado numa placa chamada placa-mãe, e tanto a CPU quanto a placa-mãe ficam dentro do gabinete, portanto são componentes internos. Já a memória RAM, que é considerada a memória de acesso aleatório, que é a sigla Random Access Memory, é considerada a memória principal do computador e ela armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução. E esta memória RAM, memória principal, ela fica dentro do gabinete, portanto é considerada um componente interno. Ela é encaixada em slots da placa-mãe apropriados para ela, mas também é considerada um componente interno do computador, a memória RAM, a memória principal do computador. Por isso que de fato a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a letra E de Equador. CPU e memória RAM são componentes internos básicos para o funcionamento de um computador de uso geral, também conhecido como PC, que é o computador pessoal. A letra A, o erro é pendrive. A letra B, o erro também é pendrive. Na letra C, o erro é teclado. E na letra D, tanto teclado e mouse estão errados porque são componentes externos. A única que traz dois componentes internos aqui básicos é a letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, resposta certa para a nossa questão. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!